Você que vai participar dessa live, hoje nós vamos estar abordando o assunto Jesus Cristo em Gênesis. Está comigo o cooperador Antônio e nós vamos estar juntos aqui falando a respeito de Jesus Cristo em Gênesis. Saudação de paz, estamos aqui de volta com o programa Voz das Assembleias de Deus. Está comigo aqui hoje o cooperador Antônio. O cooperador Antônio vai estar juntamente comigo para nós abordarmos Jesus Cristo no livro de Gênesis. Nós vamos achar a pessoa de Jesus Cristo no livro de Gênesis. Então, eu peço que você fique conosco, que é um assunto que agrega muito para o seu conhecimento e a sua edificação intelectual, espiritual, da sua fé cristã. Nós vamos ver um versículo da Bíblia que se encontra no livro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1, e o versículo de número 1. João, capítulo de número 1 e o versículo de número 1. Para abordarmos este assunto, vamos entrar no versículo que nos dá respaldo para contextualizar aquilo que nós vamos falar nesta hora. João, capítulo de número 1 e o versículo de número 1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ponto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ponto. Antônio já vai estar se apresentando a vocês, e logo em sequência nós já vamos estar entrando no assunto Jesus Cristo no livro de Gênesis. Então, nós vamos citar alguns personagens bíblicos aqui no livro de Gênesis, que representa a pessoa de Cristo, que é uma tipologia à pessoa de Cristo. Alguns fatos narrados, alguns acontecimentos no livro de Gênesis, que aponta tipologicamente, dentro da tipologia bíblica, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antônio, com a oportunidade, fazendo sua apresentação. Boa tarde, a paz do Senhor. Aqui é o cooperador Antônio, juntamente com o de Carlos. Obrigado pelo convite, de Carlos. E que a paz do Senhor esteja em sua casa, em sua família, no seu trabalho, porque a paz do Senhor Jesus Cristo, ela excede todo entendimento. Às vezes pode ter tribulações, mas você está em paz, porque a paz do Senhor, ela te conforta, ela te guia, ela te direciona, ela acalma o seu coração. Eu sou um de poucas palavras, vamos começar. Tem muito assunto de casa. Amém, maravilha. Antônio, então, partindo
dessa vertente aqui de João 1, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, o que nós podemos aqui trazer para os nossos ouvintes aí a respeito de Cristo, desde a criação até o começo do Êxodo, né? Aonde o cordeiro é morto lá no Êxodo, o sangue aspergido nos umbrais das portas e assim sucessivamente. Mas vamos começar aqui no livro de Gênesis a respeito desse assunto. O que nós podemos extrair aqui, Antônio, para os nossos ouvintes e para aqueles que estão aqui na audiência da programação? De Carlos, só na leitura aí, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, já podemos ver Cristo na criação. Por exemplo, ele é a própria palavra, né? Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Então a palavra estava ali junto com Deus, o próprio Cristo. Ali a Trindade, ela se manifesta. Quando a gente lê a Bíblia, a gente passa despercebido. Mas Deus fala assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Mas Deus estava falando sozinho, tinha mais alguém. Tinha mais alguém. Façamos, né? Porque a palavra está no plural, né? Façamos. Então, não está no singular, e sim no plural. Façamos, né? Então, há algumas teses teológicas que para que o Senhor fizesse o homem, houve uma reunião, porque na construção da arquitetura do universo, do mundo, porque nós sabemos que o mundo ele foi criado, ele é uma maquete do que está já feito na eternidade. É só reflexo do que está na eternidade, esse mundo que nós habitamos. Mas na criação do mundo, Deus projetou, arquitetou e executou. Mas na criação do homem, houve uma reunião. Como faremos o homem? Faremos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui nós já podemos ver que houve uma reunião no céu, porque Deus ele é organizado. Assim como o reino das trevas é organizado, o reino de Deus também é organizado. Porque não pense você que está nos ouvindo aqui, que os reinos das trevas não são organizados. O reino das trevas são tão organizados quanto o reino de Deus. Existem demônios territoriais, né, que atuam em determinados lugares. E Deus ele trabalha dentro da sua organização de reino de Deus. Então, para Deus trazer o homem à existência, como faremos o homem? Vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, houve uma reunião no céu para a criação do homem. Eu acho interessante que Deus ele põe um pouquinho da eternidade e um pouquinho da pedra no homem. Sim. O homem são feitos de dois elementos, né? Elementos matéria e elemento eterno, né? O homem ele essa estrutura que sustenta a alma e o espírito, ela não fica de pé sem esses dois elementos. Se você olhar para a criação, Deus fez o boneco, mas o boneco só passou a ter vida quando Deus soprou nele o fôlego de vida, que é o ruach, né? É o fôlego de vida. E aí nós vamos ver lá em João 17, ou não, João 14, João 15, João 16, uma coisa assim, que quando Jesus, se eu não me falar a memória, está no Evangelho de João, isso eu sei. Quando Jesus ressuscita e ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Ou seja, Acho que é João 20, né? é João 20, se eu não estou enganado. Vamos lá. Vamos para essa linha de raciocínio aqui, então, que nós acabamos de abrir o leque. Os discípulos, Jesus havia ressuscitado, os discípulos estavam trancados em um lugar, em um ambiente. Portas fechadas. E aí Jesus entra, Pai seja convosco. Jesus vai conversar.
e Jesus vai soprar sobre eles o Espírito Santo. É palavra. Não, mas vou falar. Pode falar, vai. A palavra ali é pneuma, né? Pneuma. Hálito. Sopro. Vento, isso. E o que acontece? Jesus estava fazendo com os discípulos o mesmo que Deus fez com Adão. Jesus já tinha discipulado os discípulos, já tinha morrido por eles, já tinha ressuscitado por eles, não só por eles, mas por toda a humanidade. Porém, ainda faltava nele o quê? Fogo de vida. Porque eles estavam mortos ainda. Lembrando que a morte era espiritual, né? Lembrando que a morte era espiritual. Eles andaram com Jesus, comeram, viram milagres, contemplaram coisas maravilhosas e maravilhas, porém ainda eles estavam mortos. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Então, duas coisas que nós abrimos um leque aqui agora, que dá uma infinidade de adjetivos aqui. Então, trazendo para o contexto do Gênesis, da criação, o mesmo que Deus fez com Adão, soprando o fôlego de vida para que Adão se tornasse alma vivente, o mesmo Jesus fez com os discípulos para que eles se tornassem agora almas viventes para realizar a obra de Deus. Porém, eles estavam mortos ainda em ofensas e em pecados. O primeiro Adão, O primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo Espírito vivifica. né? Deus Então, Antônio, essa é a cristologia em Gênesis, né? Jesus, quando sopra sobre eles o Espírito, está dizendo, ó, eu sou aquele que estava lá no Éden, soprando sobre o homem o fôlego de vida. E eu estou fazendo o mesmo com vocês aqui. Eu estou soprando vida em vocês. Né? É duas coisas que as pessoas não podem confundir: receber o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Falar isso aí, tem muita gente que confunde. Vai lá, o Espírito Santo só desceu no Atos 2, tá? Porque eles confundem, né? Porque os discípulos já tinham o Espírito Santo ali. No Atos 2 eles foram revestidos de poder. Tá funcionando normal o microfone? Então, em João 20 eles receberam o Espírito Santo. Em Atos 12 eles foram revestidos, foram cheios, foram dotados de uma capacitação espiritual do Espírito Santo para quê? Para realizarem a obra de Deus. Né? Então, todos aqueles que querem fazer a obra de Deus, eles precisam de receber o revestimento de poder. Porque Jesus disse que o Espírito Santo é poder. Esse revestimento é poder. Lá em Lucas, Jesus vai dizer para os discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E quando o que a palavra poder no grego significa? Dunamis, dinamite, explosão. Não saiam de Jerusalém até que vocês recebam uma explosão, um poder sobrenatural. Não é à toa que a igreja, quando recebe o poder do Espírito Santo, o Pedro, que era covarde lá na fogueira, agora se torna corajoso, né? Então, vamos aqui, voltando para o livro de Gênesis novamente, Antônio. Então, Jesus esteve presente na criação do mundo, Jesus esteve presente na criação do homem, e Jesus esteve presente na queda do homem e na reconciliação do homem. Porque quando o cordeiro morto desde a fundação do mundo, que é o cordeiro morto lá no Éden, para cobrir a nudez do homem, né? Porque Deus, quando mata um animal para cobrir a nudez do homem no jardim do Éden, o que é que Deus mata? Um cordeiro. E é do cordeiro que Deus vai fazer vestimenta para cobrir a nudez do pecado do homem. Então, o cordeiro morto desde a fundação do mundo é o cordeiro morto lá no jardim do Éden. E outra, a gente já vê a misericórdia de Deus, né, de Carlos? Sim, a misericórdia. Porque o salário do pecado é a morte. Deus disse: se você comer do fruto, certamente morrerás. Só que eles não morreram.
Alguém morreu no lugar deles. Então, basicamente, a psique, né, a consciência deles pesaram. Opa, era eu que tinha que ter morrido. E morreu ao em meu lugar. E outro mais, a misericórdia de Deus foi tão grande que a maldição que era para cair neles, caiu no mundo. Por causa de você, Adão, o mundo vai ser maldito. E tudo que era bonito se tornou feio, vamos dizer assim. Tudo que era belo, tudo que era luz virou trevas, tudo que era saúde virou doença. As flores viram espinhos. As ervas naturais viraram ervas daninhas, ervas venenosas. Olha que bonito, Ricardo. O mundo se tornou maldito. Certo, né? Tornou, da terra veio espinhos. Aí você pega Jesus, tem uma coroa de espinhos na sua cabeça, na sua crucificação, dizendo: eu estou tirando o pecado da humanidade, o pecado do mundo. Antônio, e é tão profundo estudar Jesus em Gênesis que, mesmo Deus matando, eu tenho uma mensagem que eu ainda vou pregar ela, essa mensagem ela cabe em culto de missões. Eu estou um pouco gripado, eu estou gripado mesmo. Então, peço aos ouvintes aí que tenham um pouco de paciência e aqueles que estão na live aí nos acompanhando. Olha só. Vamos aqui na nossa linha de raciocínio aqui. A missão de Deus no jardim. Qual foi a missão de Deus no jardim? A missão de Deus no jardim foi depois de ter criado o mundo. Vou soltar um pouco essa pérola aqui para vocês. Vou escrever aqui minha agenda. Quando Deus criou o mundo, no mundo Deus escolhe um lugar para fazer um jardim. O jardim do Éden ficava no Éden, aonde passava o rio Tigre, o rio Eufrates, as 4 fontes de rios que regavam toda a terra. O jardim do Éden ficou entre os rios e as pedras preciosas que havia na terra. Então, a primeira missão de Deus, antes de trazer o homem à existência, a primeira missão de Deus no mundo, tirando a criação, depois dele ter criado, a primeira missão de Deus foi criar um lugar para a habitação do homem. Para que o jardim do Éden não era um jardim, somente um jardim. O jardim do Éden era um santuário. Certo? Em todos os lugares do mundo, Deus escolheu o Éden para ser um jardim, um santuário. Porque Deus descia na onde? No jardim. Na viração. No santuário. Deus descia no santuário. E aí nós vamos ver Deus no mundo criando um jardim para ser um santuário, aonde ele iria descer e relacionar com os homens. Por exemplo, quem construiu o primeiro altar de sacrifício na Bíblia? Deus. Ele que matou o cordeiro, investiu o homem, só vejo mais qualquer. Vamos lá. Para Deus descer na viração tinha que ter sacrifício. Embora a Bíblia não nos relata, mas Adão era um homem que oferecia sacrifício. Por quê? Como é que Abel ia matar um cordeiro para Deus, sendo que não tinha altar? Com quem que Abel aprendeu que tinha que oferecer um cordeiro em sacrifício? Quem? Com quem? É só a revelação. Com quem que Abel aprendeu que tinha que ter altar e tinha que ter sacrifício? Com quem que Caim aprendeu que tinha que trazer oferta para Deus? Com quem? Com o pai. Adão, na viração do dia, oferecia sacrifício para Deus. Tinha um altar no Éden para Deus. E Deus descia na viração do dia, quando Adão vinha trazer sacrifício para Deus. Só que no dia que era para Adão trazer sacrifício para Deus, Adão não trouxe porque ele tinha caído em pecado. Então Deus agora vem trazer o sacrifício para Adão. Lá no jardim do Éden. Naquele altar. Você está profundo, hein? Essa aqui é uma das primeiras missões de Deus. Você está entendendo?
Então, é isso que nós precisamos estudar Cristo em Gênesis. Porque lá no jardim, por que dentre o mundo, todo o universo que Deus criou um jardim no Éden. E lá no Éden, Deus fez um lugar reservado para ele se manifestar e ter um relacionamento com o casal. Só que no dia de Adão oferecer o sacrifício daquele dia, Adão não poderia oferecer sacrifício. O pecado não deixava ele oferecer sacrifício. A transgressão não deixou. Então o que acontece? Olha a segunda missão de Deus. Eu estou até me emocionando aqui. A segunda missão de Deus agora não é vir receber aqui sacrifício de Adão. Agora, o próprio Deus vem oferecer o sacrifício em prol de Adão. Porque Adão não conseguia ir a Deus. Adão não conseguia chegar até a Deus. O pecado entrou, o altar estava profanado. Você está entendendo? É forte. Essa aqui é a segunda missão de Deus, quebrar um obstáculo. Como assim quebrar um obstáculo? Porque a terra tinha sido tomada pelo pecado, Adão e Eva caíram dentro do santuário. Você acha por que os filhos de Eli pegavam dentro do tabernáculo? Descendência de Adão, descendência pecaminosa. Eles herdaram isso do seu pai Adão, profanando o santuário. Só que Deus, olha só, a missão de Deus é quebrar esse obstáculo, descer dentro do santuário que foi profanado pelo pecado. E agora ele precisava purificar o santuário. E como é que ele vai purificar o santuário? Descendo lá, e ele mesmo agora oferecendo um sacrifício e vestindo o homem que estava nu dentro do jardim. Rapaz, cadê o curso? É interessante. Você está entendendo? Agora é o seguinte, vamos refletir aqui para você entender o que é tipologia aqui. Vamos lá, agora eu vou te levar para uma outra dimensão. Quando o segundo Adão, que é Jesus Cristo, veio, o que é que esse segundo Adão vem fazer? Como o santuário foi profanado, agora o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ele vem. E aonde ele vem? No santuário da terra profanado pelo pecado. Morre na cruz. E ele diz para o ladrão: hoje, meu amigo, você vai estar comigo no paraíso. Eu vim tirar você da profanação e levar você para onde Adão arrebentou. Estou levando você de novo para o jardim do Éden. Agora o espaço está aberto. Você está entendendo? Agora eu estou abrindo acesso de novo para o homem que foi arrebentado pelo pecado no jardim do Éden. Agora eu estou descendo, tirando a profanação, inaugurando o jardim e levando vocês de novo para o lugar, para o santuário que Deus consagrou para si. Eu acho o top disso tudo aqui. Adão estava no jardim, né? Adão estava no jardim. Mas depois de Cristo o jardim está dentro de nós. Você está entendendo? Então Cristo, no livro de Gênesis, esse é um estudo, irmãos, que eu venho estudando há tempo. Não é de hoje que eu venho estudando sobre esse assunto. Estudos que eu venho projetando há muitos anos. Então o que acontece? Eu posso ter essa cara minha de otário aqui, mas Deus me deu uma inteligência muito boa, irmão. Uma revelação sobre as Escrituras muito linda. E eu gosto de estudar. Eu sou um fanático por estudos bíblicos. Entendeu? Sou apaixonado, enamorado pelas Escrituras. Às vezes eu passo o dia inteirinho estudando a respeito de certos assuntos. Por quê? Porque nós precisamos trazer o Cristo para as pessoas que as pessoas ainda não conhecem. Esse Cristo aqui que existe desde a fundação do mundo e o povo não ainda atentou para esse Cristo vivo aqui. Olha exemplo. Quer falar alguma coisa, Antônio? Não, fica à vontade. Só aprendendo. Fica à vontade. Vamos pular aqui, sair um pouco do Éden. Vamos sair um pouco do Éden. E vamos lá para Abel e Caim. Caim e Abel,
já nasce com DNA do pecado, né, o Carlos? A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu lembro de Davi quando fala: em pecado me concebeu minha mãe. Então, a criança ela pode nascer inocente, mas nasce em pecado. Você pode ver, inocente, é inocente, mas a criança bate, mente, morde. DNA do Adão. Já nasce com instinto de revolta dentro. Já nasce mal. Já nasce mal. Já nasce mal. E ali eles estavam ali, né? Cada um no seu ofício. Um era lavrador, o outro era pastor. Um ofereceu o seu melhor, no caso eles estavam num culto. O outro ofereceu o seu pior. O melhor, no caso ali, Abel pegou o primogênito do cordeiro, o primogênito das suas ovelhas, o cordeirinho, que aqui já aponta o próprio Cristo, né? Sim. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali ele faz um sacrifício, o sangue é derramado sobre o altar e Deus se agrada do sacrifício dele. Só que Caim faz um sacrifício do pior que ele tinha. No caso, por exemplo, se ele era um lavrador, pior fruta, a fruta podre ali, estou oferecendo para Deus. Mas Deus não aceita qualquer sacrifício. Então rejeita o sacrifício dele. E ele, com inveja, vai lá e mata o irmão. E o sangue dele é derramado e grita por justiça. Então, com a misericórdia de Deus, ele recebe, vamos dizer, um selo, que ninguém poderia matar ele. E ele começa a andar de volta ao redor do jardim, só não cozinha atrás. Só que o sangue de Abel não deixa Caim entrar dentro do jardim, mas caminhar em volta do jardim. Mas o sangue de Jesus não nos deixa caminhar em volta do jardim, mas dentro do jardim. Agora vamos lá. Por que é que o sangue de Abel clamou por justiça? O sangue de Abel não queria que Deus matasse o irmão. Justiça, ou seja, Deus é justo. Quando você vai para o Apocalipse, Deus vai dizer assim: eu sou o Senhor, que sondo mente e sondo coração, e darei a cada um segundo as suas obras. Sondo mente e sondo o quê? Coração. Julgamento, foro íntimo. Isso é um tribunal, que Deus é o juiz, que só compete somente a Ele. Esse é um julgamento que foge do julgamento humano. Somente Deus pode fazer esse julgamento. Julgamento foro íntimo. Somente Ele pode julgar você segundo as suas intenções internas. Quando Caim mata Abel, Deus não vai exercer julgamento, juízo com Caim pelo que ele fez. Deus vai exercer julgamento com Caim com que intenção ele fez. E quando o sangue de Abel clama por justiça, o sangue de Abel não estava clamando para Deus matar o irmão. O sangue de Abel estava clamando para Deus ter misericórdia de Caim. Misericórdia de Caim. Mesmo Abel morrendo pela mão do irmão, é o clamor de Jesus lá na cruz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que eles estão fazendo. Abel clamou, o sangue levanta: Pai, perdoa Caim, ele não sabe o que ele está fazendo. Quando o sangue de Jesus é derramado na cruz e Jesus clama: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O mesmo sangue de Abel fez: Pai, perdoa Caim, ele não sabe o que faz. Aí Deus, em resposta do clamor do sangue de Abel, põe um sinal em Caim: aquele que filho Caim 7 vezes será ferido. Vezes 7, se eu não estou enganado. Aquele que ferir Caim será ferido também. Então o que acontece? O sangue de Caim, de Abel, o sangue de Abel não clama por vingança, clama por justiça. E a mesma coisa o sangue de Jesus, ele executou a sua justiça e fez o clamor: perdoa eles, eles não sabem o que eles estão fazendo. Então Deus poupou Caim pelo sangue de Abel. Olha como é que as coisas é linda, né? E tudo isso aponta
para Cristo Jesus. Então, Antônio, voltando para a questão do altar, o altar de Cristo foi a cruz. O altar do Cordeiro de Abel apontava para a cruz. E Deus sondou não a oferta de Abel, Deus sondou tanto a oferta quanto o ofertante. O altar é interessante que ele é feito de pedra, madeira e sacrifício. Jesus estava sobre um monte de caveira, em cima do madeiro, e ele é o próprio sacrifício. Ele era o próprio sacrifício. Tem uma frase do Hernandes Dias Lopes que eu acho bonito demais. Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, que ofereceu o sacrifício perfeito e foi a oferta perfeita. Isso é bonito demais. Isso é lindo. Isso é lindo. Então, Antônio, é isso que as pessoas precisam entender, que Jesus não é fruto de uma imaginação de Mateus, de Marcos, de Lucas e do apóstolo Paulo e do apóstolo João e do apóstolo Pedro. Jesus não é fruto da imaginação desses homens. Jesus é o Jesus bíblico, profético, profetizado e revelado. Basta estudar, buscar na Bíblia, que você vai entender, você vai ver a dimensão aonde você consegue enxergar Jesus Cristo nas Escrituras no Antigo Testamento. Né? Quando você... Vamos pular? Vamos sair de Abel? Olha aí, vem. Tem o Arca de Noé também aí do lado. Manda bala, manda aí que o povo quer saber. É de Carlos. Quando ele... Deixa você falar da Arca depois. Tem um mistério aí, eu sei que tem guardado. Vamos lá. Quando passa aquele período, né, e começa a secar as águas, Noé ele solta um corvo, né? E esse corvo vai lá, volta. Só que corvo é carnívoro. Ele posa em carniça. Só que depois ele manda uma pomba. Pomba é pura. Pomba não tem fel, né? Não come porcaria, não posa em porcaria. Não posa nada que é impuro. E ela traz consigo um raminho de oliveira. E essa oliveira aponta a Cristo. Aí quem está em casa e entende de Bíblia fala, uai, mas Jesus não é a videira verdadeira? Mas quando a gente pega, se eu não me engano, o apóstolo Paulo fala aqui, nós sendo jambuzeiros bravos, fomos enxertados nele. Então no caso a gente não tinha como dar fruto, não tinha como se justificar por nós mesmos, então fomos enxertados em Cristo. Como isso aconteceu? Estava Jesus ali no madeiro, veio a lança, furou e fomos implantados nele. E engraçado que a pombinha ela vem 3 vezes, né? Ela solta pela primeira vez, ela não traz nada. Pela segunda vez ela traz um raminho de oliveira. E pela terceira vez ela solta e fica, né? Sabe qual são as dispensações? As 7? As 3 dispensações do Espírito? Não, revelei. Vou te revelar. Quando a primeira vez que o pombo é solto, que a pomba é solta, o que acontece? É a dispensação do Espírito na vida dos profetas, na vida dos reis, na vida dos sacerdotes, na vida de todos aqueles que Deus queria usar na sua obra. O Espírito vinha, usava e se retirava. Por exemplo, na vida de Sansão, o Espírito veio, usou Sansão e se retirou. Na vida dos reis, o Espírito veio, usou os reis e se retirou. Essa primeira vez que Noé solta a pomba, essa é a primeira dispensação dos profetas, dos patriarcas, dos sacerdócios. A segunda dispensação, que o raminho vem, a pomba é solta, e ela traz para dentro da arca um raminho de oliveira, aponta
para Jesus ressurreto, quando Jesus ressuscita, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gera Jesus no ventre de Maria, e o Espírito Santo ressuscita Jesus dentre os mortos, e o próprio Espírito leva Jesus para dentro do reino dos céus novamente. Então, o raminho de oliveira sendo trago para dentro da arca, apontava para o Espírito Santo trazendo Jesus de volta para a presença do Pai. A terceira dispensação, que a pomba é solta e ela não volta mais, é a dispensação da igreja, onde o Espírito Santo vem, habita, e agora ele só vai voltar quando a igreja subir no arrebatamento. O Espírito Santo testifica, né? Testifica. Jesus. E o Senhor, é ele quem testifica de Jesus. Entendeu? Então essa é a dimensão aqui do estudo. Então quando nós olhamos para Gênesis, em Noé, ele é um tipo de Cristo. Né? Por quê? Por que Noé é um tipo de Cristo? Noé pregou, Noé foi um pregador da palavra, e Noé, ele construiu a arca. Rapaz, é tão profundo que eu acho que nós vamos ter que parar aqui em Noé e aí nós continuamos mais Jesus Cristo em Gênesis, tá? Vamos lá. Fazer pergunta aqui. Vamos lá. A Bíblia diz que Noé fez tudo quanto Deus ordenou. Noé não fez nada fora do que Deus ordenou. Vamos jogar para Jesus, apontando para Cristo? Jesus não fez nada fora das ordenanças do Pai. Ele disse que veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai. A Bíblia diz que Jesus ele é o autor da salvação. Quando a Bíblia diz que Jesus é o autor da salvação, Noé também é o construtor. Ele é o autor, ele é aquele que vai construir a arca. A arca simboliza salvação. Certo? Mas quem constrói a arca é Noé. Mas quem dá o projeto da arca é Deus. Quem morre na cruz é Jesus. Mas quem projeta e arquiteta a morte de Cristo na cruz é o Pai. Isaías 53. Porque Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar. Ou seja, Deus dá a Noé o plano da salvação, dá a ele o projeto arquitetônico da arca, ele vai construir a arca. Vamos jogar agora para Cristo. Cristo vem, mas todo o projeto da morte, ressurreição, sepultamento, ascensão e entronização, todo o projeto é Deus que faz. Todo o roteiro é escrito pelo Pai. Nada fugiu do propósito do Pai. Então, quando Noé chega no cenário, ele vai construir uma arca segundo o mandamento de Deus. E segundo, vamos lá, Noé era o único justo no meio de uma geração perversa. Quem foi o único justo que já pisou nessa terra? Jesus. Somente ele. O único. Porque Deus disse que... Não, na verdade a Bíblia fala que Deus olhou para a terra e disse que não havia um justo sequer. Não há um justo sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Não há um justo. Mas o justo Jesus desce. E no meio da geração de Noé, o justo Noé. Só para você ter uma ideia, nem os filhos de Noé eram justos. Nem os filhos dele eram justos. Mas pela a vida íntegra, reta e moral do Pai, os filhos nos alcançaram. Agora nós vamos partir para Cristo aqui. Ó. Nós não éramos dignos, nós éramos como os filhos de Noé. Nós não éramos dignos de entrar na arca. Mas pela justiça de Cristo, Ele nos coloca dentro da arca. Aponta Noé, todo ato, todo traço da vida de Noé aponta para Jesus.
Você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Veio um pensamento aqui. Não sei se é isso, mas o período que ele constrói a arca do ano 0 até o ano 100, eu creio que é a dispensação da graça, né? Está dando tempo das pessoas entenderem que está pegando, vai chover, aí não dá tudo. O período de tempo que demorou a pregação até a construção da arca é o período da graça, meu parceiro. Deus estava usando Noé para construir a arca e pregar a salvação. Só que aquela nação, aquele povo, não quiseram construir a arca. Ou seja, não quiseram receber a salvação e entrar na arca. Eles não quiseram. Só para você ter uma ideia, através de Noé foram salvos a mulher de Noé, os filhos de Noé e as noras de Noé. Isso aponta para Jesus, na sua totalidade de redenção. Ou seja, até as noras que não mereciam ser salvas, através de Noé elas foram salvas. Elas adentraram para dentro da arca. A arca estava sendo construída e Noé pregando. Jesus estava projetando a salvação quando ele veio no mundo e pregando. Jesus, ele falava abertamente a respeito do reino de Deus, a respeito da salvação. E Noé também. Deus vai mandar um dilúvio. Deus vai mandar e o único meio de se escapar desse juízo e desse dilúvio é a arca. É a arca. Agora me veio aqui uma iluminação aqui. Rapaz, isso aqui é forte. O lugar, muitos, lugares que era para ser ocupado pelo povo, foram ocupados pelos animais, cara. Tremendo, hein, cara? Foram ocupados pelos animais. Tremendo, mano. E o engraçado que Noé não foi atrás dos animais. Os animais ouviram a voz de Deus e entraram na arca. E o povo não conseguiu ouvir a voz de Deus. Mas aquilo que nós chamamos de animais irracionais ouviram a voz de Deus e adentraram na arca segundo o mandamento de Deus. Por que eu falo isso? Porque lá em Isaías capítulo 1 vai dizer: o boi conhece o seu dono, o jumento seu possuidor, mas Israel não me conhece, eles não me dão ouvido. Deus estava dizendo, até os animais irracionais conhecem quem é o dono deles, vocês não conhecem quem sou eu. Então, no dilúvio, os animais ocuparam muitos lugares que eram para os homens ocupar. Rapaz, isso aqui é muito forte. Porque a variedade que tem de animais, né? Vamos supor, quantos que não foram extintos de lá para cá? Nossa, muito. Mais de 5 milhões de... Rapaz, quer ver? Eu fiz um estudo uma vez, não sei se está aqui nessa Bíblia anotado, mas ele fala que foram aproximadamente, não sei se... Deixa eu ver aqui se eu acho, se é nessa Bíblia minha aqui que está, ou se é nessa uma outra Bíblia minha que fala a quantidade de animais que adentraram para dentro da arca. Não está aqui não, mas está em uma outra Bíblia minha de estudo, que fala a quantidade de casal de animal que entrou e a sua espécie. Você está entendendo? Porque, irmãos, Deus dá oportunidade para o homem. É a mesma coisa que Jesus fez na cruz. A oportunidade que Deus está dando para essa humanidade é ao mesmo tempo da arca de Noé, ao mesmo tempo que o tempo de Noé pregava e construía a arca.
Ou seja, vamos lá para Noé de novo. Noé agora vai entrar para dentro da arca, segundo o mandamento de Deus. E o que acontece? Depois que Noé e sua família e os animais entram, o que acontece? Deus fecha a porta. Somente Deus tinha o poder de abrir e de fechar. Nem que Noé quisesse salvar o povo, não tinha como, porque quem fechou a porta foi Deus. Então haverá um tempo que essa porta irá se fechar. A porta da salvação, ela está aberta agora para todo mundo. Mas nós estamos vivendo uma geração semelhante à geração do dilúvio, Antônio. Cega. A gente vai falar que o Deus desse século é aquele que cega o entendimento dos incrédulos. Nós estamos aí nas praças pregando a palavra, nas ruas pregando a palavra, aqui na rádio pregando a palavra, tentando abrir os ouvidos e os olhos das pessoas a respeito do juízo, da ira vindoura e da salvação proporcionada por Cristo para essa humanidade. Mas engraçado que a humanidade atual, cada vez mais que parece que você prega, cada vez mais elas vão amando a vida pecaminosa. Tirando não somente aqueles que amam a vida pecaminosa, e aqueles que constroem igrejas e pregam heresias e mentiras, enganando as pessoas, dizendo para elas que elas estão indo para o céu, quando na realidade não passam de sistemas religiosos que estão levando as pessoas para o inferno. Fazendo das pessoas duas vezes delas réu, filho do inferno. O problema hoje, Antônio, não são os prostíbulos. Os problemas hoje não são as bocas de fumo. Os problemas hoje, Antônio, não é o bar, os botecos, as bocas de fumo. Esse não é o maior problema. O maior problema são homens que estão levantando templos, erigindo templos em nome de Jesus, em nome de Deus, mas pregando um falso evangelho, enganando as pessoas, levando elas para o inferno, dentro de uma igreja mentirosa, irmão. Esse é um dos maiores problemas. Por quê? Porque Satanás, ele muda de estratégia de tempo em tempo. De tempo em tempo, o diabo muda de estratégia. Ele fala, o quê? Se o povo já está sabendo que boteco, droga, boca de fumo, leva o povo para o inferno. Eles já sabem disso, eles já têm noção. Então, se isso causa esse dano para ele, então eu vou levantar os meus ministros na face da terra, eles vão abrir igreja, e esse povo vão tudo congregar dentro dessas igrejas. Eles vão achar que estão indo para o céu, quando na verdade estão indo tudo para o inferno, irmão. Porque Paulo vai falar sobre isso em 2 Coríntios 4:11. Não, 2 Coríntios 11:4. Se alguém vos pregar um outro evangelho, um outro Jesus, ou recebesse um Espírito que nós não ministramos, com razão vocês vão sofrer. Você nem fala. E aí, Antônio, eu vou mais profundo ainda. Será que essas igrejas que estão surgindo aí, esses pseudos movimentos que estão surgindo aí, será que eles estão pregando o verdadeiro evangelho para as pessoas? Será que eles estão pregando o evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento, o evangelho da santidade, o evangelho do amor? Eu estava estudando ontem sobre a igreja de Éfeso e fui levar um estudo lá para a minha congregação, lá onde eu estou pastoreando agora, na subcongregação Bom Jardim. Uma igreja chamada Igreja de Éfeso, que fazia a obra de Deus, porém, Jesus vai chamar ela ao arrependimento. Então Noé vai construindo a arca, Antônio, e chamando o povo. É o que Jesus estava fazendo na cruz. Começa a imaginar um paralelo. Deixa eu ver isso. Nos dias de hoje, a porta está aberta, a porta da arca, caso do evangelho, a graça. A graça. E
se fecha, e quando a porta se fecha, a ira de Deus começa a tomar conta. Noé, humano, provavelmente ele tentou abrir a arca, mas Deus não deixou. Aquele povo foi morrendo afogado. É que nem Leonardo Reveril fala: se o médico vê alguém doente, sabe como fazer, ele pode fazer para ajudar, ele vai lá e ajuda. Mas e nós? Quando vemos um ímpio ao precipício pronto para ir para o inferno, não fazemos nada. Isso me confronta. Nos confronta, Me né? confronta. E quando a porta fechar, o povo achar. Ó, pra você ver, eu lembro quando eu era ímpio, quando eu era desviado. Quando Jesus voltar, eu me arrependo. Olha a estratégia do diabo. Quando Jesus trocar a trombeta, eu vou me arrepender e já era. Não. Quando a porta da arca se fechar, não tem mais volta. A ira de Deus vai se estabelecer. O primeiro selo é aberto. Há uma falsa paz, mas há um plano arquitetado. Vem guerra. Ó, pra você ver, Israel está em guerra. A guerra de novo, né? Ó, está em guerra com o Irã. Parece que a Índia vai entrar em guerra com o Afeganistão. Só que o Brasil está com um sistema tão satânico que não está mostrando para nós brasileiros. Censurou. Censurou, a gente não vê. Por exemplo, tem guerra, tem rumores de guerra. Aquela guerra da Ucrânia tá até hoje, ninguém fala. O povo morrendo de fome lá em Gaza. A gente só vê na internet. Não, hoje a mídia é a internet, é Zé Felipe separa de Virgínia. O que mais que tá aí na mídia aí? Aqueles dois aquele casal lá que o tal do Dinho e MC Mirella que vazaram vídeos pornográficos deles nas mídias. Tem mais do que essas pornografias nas redes sociais. Zé Felipe e Virgínia se separam, as mulheres dando em cima do Zé Felipe, os homens dando em cima de Virgínia, e essa parafernália. O que é isso? É o sistema mundano. Olha como é que a estratégia de Satanás é tão grande. E tem muito crente nessa, irmão. A distração, né? A distração. O otário. Não, o povo otário, irmão. Povo otário. O otário, ele larga a mão da família dele para ficar ali naquele celular. Isso são pessoas otárias. Vocês me perdoem pela expressão da palavra. Vocês estão vendo no celular, vendo negócios, essas coisas mundanas que o mundo estão promovendo, e você está esquecendo da sua família, da sua salvação. Você está tirando os olhos daquilo que é prioridade para a sua vida e sendo enganado, irmão. Essa geração está esquisita, cara. Não fala geração da igreja. Não. Fala geração do mundo. Num contexto geral. A violência está estrondosa. Você entendeu? Você pega, eles estão relativizando a pornografia. O povo está vendendo vídeos. Tem povo que compra. Às vezes até dentro da igreja, tá entendendo? Irmão, vou te falar uma coisa para você. Noé está pregando. A arca já foi construída. E vou falar aqui, segundo os estudiosos, estimam que 45 mil animais entraram dentro da arca. 45 mil animais podem ter entrado dentro da arca. Está aqui na minha Bíblia de estudo, aplicação pessoal, a estimativa. Se a gente for fazer um cálculo, por exemplo, acho que são que de Adão até Noé, tem umas 8, 9 gerações. Vamos supor que cada um teve 10 filhos. Pode ser que não teve, mas vamos supor. Dá mais ou menos que 900 mil pessoas naquele tempo. Ô Antônio, aonde você vê Cristo, Antônio? Ô irmão, você que me ouve nessa tarde, você que está me ouvindo aqui, por favor, preste atenção. Me perdoe por às vezes me exceder e chamar algumas pessoas de palavras chulas, me perdoe, mas essa é uma verdade. Você não está vendo
que o mundo está promovendo todo tipo de entretenimento para te tirar os olhos da sua salvação, da realidade da vida, da salvação da sua alma, da sua família. Você não está conseguindo enxergar que o diabo, o Deus desse século, o príncipe deste século, está promovendo tudo para que você não veja que o juízo virá e que a arca, a qualquer hora, ela vai fechar a porta e você não vai ter mais acesso para entrar. Olha, Mateus 24 fala, Carlos, que, se eu não me engano, é 24, que eles viviam, se casavam e se davam em casamento. Ele está dizendo que eles viviam uma vida normal. Tranquila. E de repente começa a chover. De repente o juízo começa. Se a gente for jogar nos dias de hoje, tudo normal. Cada um fazendo a sua caminhada. Cada um ali, por exemplo, tomando sua cervejinha, jogando futebol, assistindo a televisão, passando no WhatsApp, no Rios. De repente, a criança some, a mulher some, só fica vestida de roupa. Começa aquele caos e vem um tratado de paz. Antônio, você sabe o que mais me dói? O que mais me dói, que sangra a minha alma, é de ver crente que tem dinheiro. Dinheiro, ele tem dinheiro. Ele não investe na obra de Deus. Ele investe em coisas supérfluas nesta vida. Não estou dizendo que você não deve abrir mão de certos confortos seus, usufruir de certo conforto seu. Sim, você pode e deve. Se Deus está te dando condição, você pode e deve. Mas se nós, igreja, eu falo de igreja. Ontem eu falei lá uma revelação lá na igreja de Bom Jardim. No dia que eu sair daí de Bom Jardim, eles não vão poder reclamar que eles não ouviram Bíblia, que eles não estudaram Bíblia. Eles não vão poder reclamar, porque pela bondade e misericórdia de Deus, Deus tem me capacitado a ensinar a Bíblia para aquele povo. Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 13, João vai ver o candelabro. Depois que João vai ver um semelhante ao Filho do Homem no meio do candelabro. Por que é que Jesus primeiro mostra o candelabro para João, depois que ele mostra ele no meio do candelabro? Porque o candelabro é a igreja. Os 7 castiçais de ouro é a igreja. Por que é que Jesus mostra primeiro a igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. O mundo conhece Jesus através da igreja. Por isso que a igreja aparece primeiro. Depois ele aparece. Por quê? Porque a igreja é a responsável, é o organismo vivo de Deus na terra para apresentar Cristo para essa sociedade. Deixa bem específico que a igreja aqui é um corpo, não é placa de igreja. Né? Não é placa denominacional. Não é assembleia, não é cristã, não é batista. Agora eu te pergunto, vamos falar aqui em Comodoro, não vou falar em... O que é que a igreja de Comodoro, a igreja de Jesus, aqui em Comodoro, está fazendo pela cidade de Comodoro, pelas almas de Comodoro? Porque não adianta eu pegar uma caminhonete agora, encher ela de cesta básica, carne e etc, e lá na casa da pessoa diz: aqui a igreja Assembleia de Deus está trazendo para você este sacolão. Aí aquela pessoa vai comer aquele sacolão, mês que vem eu tenho que levar outro sacolão para ela. Eu estou falando de você levar um sacolão para aquela pessoa e dizer: olha, nós estamos trazendo para você um sacolão. Isso aqui é o dever da igreja, mas nós precisamos te falar uma verdade. Esse sacolão dará alimento para você por algum tempo, mas existe um alimento para a sua alma que é eterno, é Jesus. Não adianta você ganhar sacolão todo mês e a sua alma perecer no inferno por toda a eternidade. O povo de Comodoro precisa de alimento? Tem família que precisa de alimento? Existem famílias que precisam de alimento
de roupa, de calçado, existem muitas. Mas a família comodorense elas precisam conhecer Jesus por intermédio da igreja. Somente uma comunidade conhecendo Jesus, nós teremos uma comunidade saudável. Não é filosofia, irmão. Não, já aconteceu em vários avivamentos, né? Vamos pegar o país de Gales. Pega Gales. Povo violento, povo beberrão, povo prostituto. Evan Robson era ali que, acho que 19 anos, 13 anos orando por um avivamento. E de repente acontece avivamento. Acontece o avivamento. A criminalidade acaba, ao ponto dos policiais ficarem praticamente de férias. Os prostíbulos, os bares fecham. O culto não tem hora para acabar, não é programado, 2 horas. Quem direciona o culto não é o pastor, não é o Espírito Santo. Então tem cura, tem milagre, tem provisão, tem a palavra de Deus que é viva e eficaz. Olha para você ver que o reboliço que foi. Os cavalos eram espancados, xingados pelos aqueles trabalhadores que trabalhavam com carvão. Quando o avivamento aconteceu, aqueles homens foram impactados, o caráter dele foi mudado. Agora ele é um pai de família. Ele era beberrão, mas não bebe mais. Ele era um prostituto, mas não se prostitui mais. Ao ponto dos cavalos estranhar os donos. Ué, não conheci esse cara, ele está diferente. Se o avivamento acontecer em Comodoro, vai ser diferente. Vai ser diferente. E eu creio no avivamento nessa cidade. Políticos corruptos se convertendo, toda essa parafernália, essa tramóia de politicagem se convertendo, e a cidade, porque o avivamento, Antônio, ele não traz somente mudança espiritual. O avivamento traz mudança na sociedade. Políticos cristãos que se dizem, olha, irmão, político que se diz cristão, que compra voto, você não é igreja, você é mau caráter, você não é convertido, você nunca conheceu Jesus e nunca nasceu de novo. Você está indo com seus votos, com o seu cargo de vereador, de não sei o que, para o Hades, Sheol, Tártaro, aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Você que é político, que se denomina igreja, cristão, comprou voto, sonegou, mentiu, você está indo para o inferno, meu camarada. Se você não se arrepender, não adianta, irmão, eu estou aqui rasgando o verbo. Que às vezes tem pessoa que não tem coragem, né? Não tem coragem. Eu sou homem o suficiente para sustentar biblicamente o que eu estou falando. O avivamento, políticos que se denominam cristão, ele no avivamento, ele se levanta em prol da verdade, meu irmão. Carlos Wesley, irmão de John Wesley, foi envolvido com política e deu bom testemunho dentro da política. Pega o Marcos Feliciano, uma referência para nós. Né? Você está entendendo? Então, meu irmão, o avivamento, quando Cristo de verdade entra, ele muda uma sociedade, ele muda o contexto de igreja, ele muda o contexto eclesiástico. Mas acontece que o sistema religioso, sabe que o camarada fez tramóia, comprou voto, sonegou, mas é nosso irmão, mas é a nossa bênção, mas é o irmão, mas é... Meu irmão, para de mentir pro cara, o cara está fazendo coisas erradas, o juízo eminente de Deus vai vir sobre ele. Não adianta, meu irmão, não adianta. Então nós precisamos voltar para o Evangelho, voltar para a Bíblia. Noé está pregando justiça, Noé está pregando juízo, a arca está sendo construída, a arca está de porta aberta. Deus está chamando uma geração para o arrependimento, Deus está chamando uma geração para uma mudança de vida, de caráter, Deus está chamando uma geração para a salvação. E nós estamos como a geração de Noé, comendo, bebendo, casando e se dando em casamento, e os banquetes rolando a solta. De repente, algo acontece. Olha para a sociedade comodorense. Eu não vou falar de Brasil, eu estou falando da cidade onde eu estou morando há 4 anos e 5 meses.
o nível de promiscuidade nessa cidade, de tráfico de drogas e de prostituição nessa cidade, envolvendo menores, aumentou de um grau que você não faz ideia. De um grau de homens que vão para frente das escolas aqui da cidade de Comodoro, pegar meninas de menores e ir para suas chácaras fazerem orgias aqui nessa cidade. E alguns frequentam igrejas e se denominam cristãos. O índice de promiscuidade aqui nessa cidade está crescendo de forma gradativa. E o que a igreja tem feito? O que nós, como igreja, a igreja que esses homens frequentam, será que os pastores estão tratando eles como adúlteros? Ou será que estão dando posições para eles por causa do dinheiro que eles têm? Eis o motivo da igreja atual tão um caos. De não tratar o adúltero como um adúltero que precisa se arrepender e ser reconstruído novamente. Esse é o problema. O povo está pensando, estamos na época da graça e tal, Jesus é bom, ele é bonzinho, ele me ama. Por exemplo, a gente pega no Antigo Testamento, aconteceu uma coisa, Deus vai lá e se seca o cara. Mas no Novo Testamento, que a porta da graça é aberta, mas pegamos ali Ananias e Safira. Jesus morreu por eles são salvos, mas mentiu. Não para Pedro, mas para o próprio Espírito Santo. Sim. E o próprio Espírito ceifou eles. Sim. Por causa de mentira. Sim. Mentiu o valor da casa, né, que eles tinham vendido. Sim. Então, por exemplo, os dias que a gente está vivendo é da graça. Sim. Sim. O amor de Deus nos salvou. Sim. O amor de Deus nos transformou. Também sim, né? Só que o fato de estarmos na graça, envolvidos pelo amor de Deus, não significa que temos que prestar o que a gente fazemos nessa terra. Irmãos, Antônio, já vamos partir para o encerramento. E nós estamos vivendo uma época de um caos. E nós precisamos se levantar como igreja, se posicionar como igreja. Se nós não nos levantarmos como igreja, virá o juízo eminente e nós teremos que prestar conta diante de Deus. Deus não nos salvou nessa cidade à toa. Eu não estou morando aqui nessa cidade por morar. Nós estamos aqui nessa cidade para sermos igreja. E nós precisamos fazer algo de útil para o reino de Deus. E se Deus me deu essa transmissão de rádio aqui para falar as verdades do Evangelho, é porque essa cidade precisa de uma intervenção de Deus. E Deus quer fazer grandes coisas na nossa cidade. É através das nossas vidas. Amém? Faça as suas considerações finais. E sábado que vem, se assim o Senhor Deus permitir, nós retornaremos novamente. Concluindo, né? Comigo, casado, se dava um casamento. Uma vida normal. A arca estava sendo construída. Tinha tempo de só se arrepender e entrar na arca. Os dias de hoje não são muito diferentes. Estamos vivendo as nossas vidas, só que a gente estamos esquecendo de olhar o cenário. O cenário é de falsa paz, porque estamos vivendo numa sociedade que o brasileiro ele vive festejando, né, de Carlos? Sim. Ele vive em festa. Qualquer coisa, vamos fazer um churrasco ali, boa. Só que se a gente olhar o mundo ao nosso redor, os políticos, os presidentes, os líderes mundiais já estão praticamente não, o cenário está arquitetado, né, de Carlos? O anticristo, creio que já nasceu, só falta ser revelado. E o que detém ele é a igreja, é o Espírito Santo. Só que o cenário é de guerra. Pai contra filho, filho contra pai, a prostituição,
Hoje o cara para se prostituir não precisa de vamos supor, numa zona. Não, moço. Basta Negócio de zona fica coisa do passado. Destrói a família, tudo. Não, moço. Negócio de ser prostíbulo, isso é coisa do passado. Isso. Hoje, se você quiser, tem vários aplicativos que você vai para um hotel desse aí, você chega lá no hotel, acessa um aplicativo, manda para a mulher, eu estou aqui num hotel tal, vamos supor, Vilhena. Eu estou aqui num hotel tal em Vilhena, quanto que é o programa? Tanto, então estou esperando isso aqui. Vai lá, o cara faz as orgias dele que ele tem que fazer, vem embora para casa e tá tudo certo. Entendeu? Hoje acabou, irmão. Não tem mais essa. Do camarada aí ir entrar no prostíbulo, pegar uma meretriz ali e. Não, acabou. Tem isso, tem. Mas hoje a maioria das pessoas optam por quê? Pelo fácil. Mas vou concluir. Irmão. Povo de Comodoro, isso é muito sério. Olha o cenário, procura na internet, as guerras. Israel é a figueira. Ela não é a igreja em si, né? A igreja somos nós, somos aqui o povo de Comodoro, somos a igreja Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus é a igreja sim, só que a igreja de Jesus Cristo não é a placa. É o povo que está dentro dessa placa, né? Só que o cenário é de guerra. Israel, praticamente, ela está sendo atacada. Pode ver, a guerra da Rússia contra a Ucrânia não causa tanto espanto como Israel. Quando ataca Israel, que é a cidade minúscula, né? Aquele país minúsculo, vira notícia mundial. Então, fica atento. Caça a igreja, se arrependa dos seus pecados, que ainda dá tempo. A arca ainda está aberta, a graça ainda te dá oportunidade para se arrepender. E o que vai acontecer se eu não me arrepender a tempo? A porta será fechada, vai acontecer provavelmente uma terceira guerra mundial, um acordo de paz entre Israel e a Palestina. Nesse acordo de paz, o líder mundial ele vai ser erguido, trazendo paz para todas as nações, vai trazer uma só língua, uma só moeda, um só propósito. Aí vai unir todas as religiões, tanto a macumba quanto o cristianismo, o catolicismo, o espiritismo, vai unir tudo. Só que a igreja não vai estar aqui. O que vai acontecer? A ira de Deus vai ser derramada, de Carlos. A ira de Deus vai ser derramada. Pegando essas palavras aqui, então, você disse aí que o pessoal procurar uma igreja, né? Isso é bom, procurar uma igreja. E você, que já está na igreja e vive uma vida promíscua, e vive uma vida enganando a si mesmo, achando que está salvo, que está indo morar no céu, nessa prática pecaminosa que você está vivendo, se arrependa. Falo das palavras de Jesus, o que Jesus falou para a igreja de Éfeso. Se arrependa, arrependam-se e volte ao primeiro amor. Você que é um cristão, que vive dentro do sistema religioso, mas vive uma lambança de vida, na imoralidade, nas coisas erradas, compra, não paga, adultera virtualmente, adultera fisicamente. Você que sonega imposto, que é descristão, que vive sonegando, adulterando as coisas, que dá calote no seu próprio irmão, que você que sempre passa pessoas para trás, que diz que é cristão, coloca um valor abusivo nas coisas que você está vendendo, cristão que negocia carro, que vai lá no banco, falsifica o lerite, o valor do seu lerite para financiamento, para financiar as coisas. Arrependam-se. Você está adulterando algo que não é verdadeiro. Você está na prática da mentira. E o pai da mentira é o diabo. Então, meu irmão, eu vou te dar um conselho. Arrependa-se enquanto é tempo. A arca está aberta ainda. A oportunidade da salvação não só está ligada a você estar num contexto religioso. A salvação está em Cristo e no arrependimento do pecado, a mudança de vida, a mudança de caráter, a mudança de comportamento. Isso é salvação. E cara que está na igreja adúltero, vive no adultério. Mulher que está na igreja, vive na prática do adultério. Se arrependa do seu adultério. Busque a Deus e Deus te salvará.
ainda há oportunidade. A arca ainda não fechou a porta. Quero aqui agradecer aos nossos colaboradores. Quero aqui agradecer a Motos e Bike, a Super Sol Solar, a Oficina Mecânica W Xerebeta, Passarinhos Eletrônicos, Guilherme Claro, Mercadão das Confecções, que é da irmã Silvana, Loja Zé e Silvana, São Paulo Utilidades, Tony Barbearia, Fábio Souto, Prestação de Serviços, Ferragens Rossi, Materiais para Construção, e o nosso pastor presidente, pastor Givanildo de Souza Peixoto. Tem muitas pessoas que dizem que eu falo muito de forma agressiva, né? Temos Nutella que não gostam desse tipo de mensagem e diz que eu não poderia estar falando desse jeito. É melhor eu confrontar você no seu pecado desse jeito, você se arrepender e morar no céu, do que eu estar aqui massageando o seu ego e você perecer tanto o seu corpo como sua alma eternamente no fogo do inferno. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradeço por este programa, te agradeço pela programação, que o Senhor possa abençoar e salvar e libertar e realizar uma grande obra na vida dos moradores dessa cidade, salvando famílias, salvando jovens, adolescentes e crianças, pela tua bondade e a tua misericórdia. Senhor, seja comigo, seja com Antônio, com toda a sua família, abençoando, salvando, libertando, abençoando o pastor Givanildo, abençoando o nosso ministério Assembleia de Deus, abençoando todo o corpo docente de obreiro e dando a nós direção para trabalharmos e realizarmos uma grande obra para o seu reino aqui neste lugar. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E